Salve, salve, nação! Nação, vambora reagir em mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Boa Vista por 1 a 0 com o gol de Pedro, né? E agora, exclusivamente, só pensa no embarque para o Mundial de Clubes, né? O Flamengo conseguiu aquele gol com a dupla Gabi, Pedro, Gabi assistência e Pedro gol. E deu a vitória aos 3 pontos, manteve a liderança do Carioca e agora só o Mundial de Clubes, né? Foi uma bela apresentação? Não, foi uma bela apresentação que deu pro gasto ali pra ganhar e acabou. E agora o último teste, né, antes do Mundial, com uma moral um pouco lá em cima, mesmo perdendo o título, mas faz parte aí. O Flamengo vai com uma moral, apoio da torcida, a torcida encheu o estádio novamente, né, um público muito bom. E é isso aí, né, vamos embora pro vídeo aí, crédito ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, e vamos embora para o vídeo. Nação, deixa o like, valeu! Programa. Jogando com o Valverde, seria muito interessante a entrada do Felipe Luiz, até porque o Flamengo passa a ter um técnico em campo, um cara que tem capacidade de conversar, entender o adversário, porque o Flamengo vai ter momentos ali, se jogar bem, se os ambos jogarem bem, de troca de tentativa, de ter posse de bola, porque o Real Madrid gosta da bola, mas não é um time que faz tanta questão. Mas contra o Flamengo, tende a querer mais a bola, até porque é desconfortável ficar vendo o Flamengo tocar a bola no campo de ataque. E do outro lado, se você tem um que segura mais, por mais que você... Fala assim, a Vinícius Júnior contra a Varela. Varela segura? Mateuzinho. Para você ter o jogo para frente, já que o Flamengo não vai abrir mão das suas características em tese. Então, talvez esse jogo, se é que ele serve para alguma coisa, porque se tivesse perdido, empatado, ganhado por 1 a 0, para mim não serviria para nada, eu não mudaria o comentário. Talvez tenha como algo de mais interessante esse indício daquilo que talvez, de acordo com o que acontecer de agora em diante, porque se o Flamengo passar ainda tem a semifinal antes, aí é uma outra história, é uma história especial, porque já é um jogo muito grande para o Flamengo, porque é uma semifinal de Mundial. Talvez seja um indício, alguma coisa que a gente possa destacar nesse outro, respeitosamente, inútil e entediante jogo do estadual. Paulo Calçade, faz até sentido a gente imaginar que, de repente, o Vitor Pereira esteja pensando em duas duplas diferentes de laterais, porque os europeus fazem muito isso, né? Os europeus, às vezes, trocam mais da metade do time olhando da semi para a final, na comparação dos titulares. Olá, Paulo. Olá, companheiros. O Vitor poderia ter mesclado o time, jogam 5 titulares no primeiro tempo, depois 5 no segundo, tal, mas ele preferiu, até pela distância, botar todo mundo. E tem um motivo, né? Também, você descansa aqui, depois vai pegar um voo, tem o dia da chegada, então também atrapalha. É melhor o jogador jogar. Acho que faz sentido até. Assim, tem sempre o risco de uma contusão, mas eu digo, a viagem e o primeiro dia, você tira um pouco da capacidade de treinamento do jogador, então ele troca pelo jogo, já vai com o jogo nas costas para lá. Mas ele quis observar, né? Assim, eu acho que o Mateuzinho faz sentido, se o Varela não empolga ninguém, e o Mateuzinho faz sentido. Vinícius Júnior, se chegar nesse momento de enfrentá-lo, com o Varela, com o Mateuzinho, com os dois, vai ficar difícil. É isso. Se colocar os dois, já fica difícil também. Então, e no outro lado, tem um jogador que tem uma experiência fantástica, incrível, que é o Felipe Luiz, e que num possível jogo contra o Real Madrid até faria sentido, porque tem o Valverde que joga muito por dentro e ele vai encaixar ali, né? E o Flamengo precisa se modificar para enfrentar o Mundial. E não é só o Real Madrid, é encarar o Mundial logo no primeiro jogo. Porque contra o Palmeiras, ele deixou muito espaço no campo contra uma equipe de um nível muito forte, e isso pode voltar a acontecer no Mundial. Você permite que equipes muito técnicas façam isso, complica a vida. Complica a vida do Flamengo. Você imagina fazer isso contra o Real Madrid. Espero que a gente tenha esse jogo. Então o Vitor quis observar, ele quis olhar, é um equilíbrio. Eu tenho o Mateuzinho que ataca mais, eu tenho o Felipe Luiz que sustenta mais o meio de campo. Acho que é um Flamengo que o jogo fica muito concentrado por dentro, tem uma vantagem aí, é um time muito técnico e consegue jogar no espaço curto, mas aí precisa gerar a profundidade, né? Você triangula, tabela e aprofunda. Encontrou um time ali bem trancadinho, Pedro e Gabigol ali ficaram bem na entrada da área e o Gabigol circulando. Quando o Gabigol circula, o time melhora, porque ele tem uma capacidade de criar
e dentro da área, que é bem interessante. E como ele está fazendo isso com tranquilidade, sem nenhum problema. Sim, foi não foi um jogaço, não foi um jogo também de se arrebentar para colocar em risco. Longe disso. Né? Mas o Flamengo precisa melhorar para jogar o Mundial. O tempo de chegada do Vitor Pereira e início da temporada realmente ainda não foi o suficiente para gerar um Flamengo mais competitivo. Embora tenha sido muito bom o jogo contra o Palmeiras, mas o Flamengo perdeu. E ele deixou defeitos bem expostos. Então, não é que é preocupante, mas se ele tivesse num estado melhor, ele teria condição de... Eu acho que dá para enfrentar o Real Madrid, mas fica um jogo mais aberto. Né? Nós tivemos exemplos recentes dessa questão pré-mundial. O Flamengo de 2019, torcedor, cravava que podia derrotar o Liverpool, que estava numa fase absurda à época. E o jogo foi duríssimo. Né? O jogo foi duríssimo. Depois o Palmeiras mal teve tempo de se preparar, porque pegou o Santos, embarcou rapidinho, estava comemorando o título da Libertadores e não conseguiu passar pela semifinal. O Palmeiras, no ano passado, parecia um time bem preparado. Enfrentou o Chelsea também. Enfrentou o Chelsea e parecia bem preparado, sim, talvez até pela manutenção do técnico. Sim. Né? Esse Flamengo, nessas comparações recentes, de Palmeiras e Flamengo, disputas do Mundial, ele está para que lado? Ele está dando que impressão? Ele não está para o lado do... Tudo bem, Paulo, boa noite a você, Birne, Jean, Calça, o fã de esporte. Ele não está para o lado do Flamengo de 2019 e ele não está para o lado do Palmeiras do ano passado. Comparar com aquele Palmeiras que tropeçou na semi, não sei, não tenho certeza para falar isso. O que eu acho o Flamengo de 2019 ele guarda uma semelhança com o Palmeiras do ano passado. Era um trabalho amadurecido do Jorge Jesus. E o Palmeiras do ano passado era um trabalho amadurecido do Abel Ferreira. O Flamengo desse ano não é um trabalho amadurecido do Vitor Pereira. E uma opção da direção, que troca técnico a cada 6 meses, e sempre que você está rompendo ciclos, você tem algo ali sempre no início, sempre que ainda não foi testado, e quando você pega um Palmeiras na Supercopa, você tem a força coletiva de um time que sabe muito bem o que fazer e como competir, que aquilo ali acaba pendendo numa balança. Daí quando a gente olha para o jogo de hoje, a gente comentava ali, a gente estava vendo o jogo junto, né, Calçado? Então a gente olhava o que dá para tirar da formação, do desenho inicial. É muito de observação, mas não dá para tirar a conclusão, porque é impossível, há 6 dias de uma semifinal de Mundial, a gente querer comparar o ritmo de jogo, a dinâmica, a intensidade de um time que acabou tomando um golpe forte no sábado, viaja amanhã, está de olho no embarque para o Marrocos, está de olho na semifinal. Não, porque hoje vinha na ponta dos cascos com a formação titular contra o Boa Vista. É humanamente impossível. Qualquer pessoa em qualquer área profissional vai ter uma diferença ali, vai ter uma queda. Não dá para exigir dos jogadores isso. E somos normais, somos humanos, não somos máquinas, ele está com a cabeça ali. Sim. O que dá para ver alguns movimentos não funcionaram. E aí, independentemente de acelerar, não acelerar ritmo, intensidade, é um Flamengo que vai buscar um gol, porque precisa de um resultado, que em algum momento fica desconfortável ali, 65, quase 70 minutos de dificuldade. Fica desconfortável você não vencer o Boa Vista às vésperas de uma viagem. E repete um modelo que a gente já conhecia no ano passado, nada novo. Gabriel saindo muito para jogar, abre. A gente sempre comentava, acho que o Calça comenta aquele jogo, o Flamengo e Barcelona de Guayaquil lá atrás, na semifinal de Libertadores. Gabriel abre, antigamente era o Bruno Henrique fechando. Agora Gabriel abre, é o Pedro fechando. Então vai buscar uma fórmula já antiga para fazer um resultado. Os movimentos não estavam tão automatizados, não estavam fluindo. Mas eu consigo cobrar isso contra o Boa Vista, às vésperas do embarque? Não, não é nem justo. Acho que não. E o que o Flamengo pode ter contra um Real Madrid numa semifinal de Mundial, já que não está no ponto mais maduro do trabalho, como estavam Jesus, como estava Abel ano passado, é mobilização. Mobilização não tinha hoje, acho que mobilização pode ter numa semifinal, pode ter numa final, qualidade tem, ninguém desaprendeu de jogar. Só que mudanças propostas pelo Vitor não funcionaram. Desenho de meio não funcionou. Em algum momento hoje, um Arrascaeta muito preso pela esquerda contra o Palmeiras. Hoje a gente já viu um desenho um pouco mais diferente. Eu vi um Arrascaeta um pouco mais colando por dentro, movimentando. Um Gerson abrindo um pouco mais para fazer esse buraco. Em alguns momentos, lembrando que foi o losango do ano passado, mas não exatamente projetado. Mas os jogadores ali, em algum momento, eles se projetavam assim. Thiago um pouco mais recuado. Gerson de um lado, Everton do outro. O Gerson não é o João Gomes, mas hoje também não precisava de combate. Eu acho que ele está centralizado. Não, mas... O que eu vi dá para tirar a conclusão disso? Não. Isso é para semifinal ou não é para final? Tudo tem a ver com desculpa interromper, o que você falou no começo.
O jogador não consegue se concentrar no movimento, o movimento não está automatizado porque o técnico chegou Sim, agora. mas o que eu falo é o que deu para ver de diferente. Hoje o Arrascaeta não estão preso. Só Mas é os contra o Boa laterais, Vista. obviamente, modificados. Mas é muito pouco para te passar de observação de um Flamengo e Boa Vista 6 dias de uma semifinal de Mundial. Eu acho que a melhor coisa pro Flamengo... Primeiro, o Real Madrid joga amanhã. Tem 8 pontos atrás do Barcelona, que hoje fez mais um belo jogo. E eu imagino, tenho que me colocar no lugar do time do Real Madrid, que é time muito experimentado, mas e da torcida, e aí tem o ambiente dali, com o qual os jogadores do Real Madrid conseguem lidar bem, mas de qualquer jeito eles estão olhando o Barcelona jogar, e o Barcelona está jogando consideravelmente mais que o Real Madrid. E o Barcelona é um time em ascensão, com alguns jogadores jovens, com futebol bonito, com o qual os seus torcedores se identificam. Hoje fez um belo jogo contra o Betis, mas um belo jogo, não era um jogo fácil, jogando em Sevilha. Se o Real Madrid não vence o Valência, que acabou de trocar de técnico, e vai para o Mundial com 8 pontos... Ou 7, né? No caso de empatar. 7 pontos de diferença para o Barcelona. Eu tenho sérias dúvidas se o Real Madrid consegue descolar completamente o raciocínio dos seus problemas de La Liga. Até porque depois, logo mais, tem o UEFA Champions League também. Semana depois. E semifinal da Copa do Rei. Contra o Barcelona. Contra o próprio Barcelona. Contra o Barcelona. Ou seja, o Real Madrid talvez vá ao Mundial extremamente pressionado. E por mais que o Real Madrid leve o Mundial a sério, o levar a sério não é igual à mobilização que os times brasileiros, os times sul-americanos têm e que o Flamengo terá ali. Porque entra muito no que o Pedro falou. Não dá para exigir dos jogadores movimentação, concentração, execução das coisas contra o Boa Vista, porque o jogo é, para os atletas, um tédio. Um tédio. Os jogadores do Flamengo não, eles entraram em campo porque eles têm que entrar em campo, e o Calçade falou na abertura, melhor entrar em campo do que viajar, do que ter feito um treino e jogar ali, e vai viajar, e dia seguinte também o treino está prejudicado, então valeu para ter a movimentação. Ponto. Contra o Real Madrid, se o time chegar, e até na semifinal, que é um jogo, o Pedro falou disso outro dia, muito pesado para o Flamengo, porque a responsabilidade é toda do Flamengo e o peso é muito grande, ali o time vai ser testado, né? Ali a mobilização é diferente. E eu não sei quanto, eu sou incapaz de mensurar que esse time do Flamengo consegue crescer, se um pouquinho, se mediano, se muito, com essa mobilização. Eu desconfio que ele não vai pegar o Madrid pleno, o Madrid seguro, porque outra coisa é quando o time vai pegar o Madrid, por exemplo, o Madrid está jogando bem. Então chega ali o Madrid jogando bem. E se concentra e joga bem. E aí o Madrid não vem jogando bem. E aí a derrota... E aconteceu isso, nós temos inclusive, né, essa live, com o Vidal participando e fazendo essa brincadeira. Vamos dar uma olhada a respeito do Colo-Colo, participação na Libertadores? Vamos lá. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que venga a buscar. Tira mais um pão. O Pedro Ivo me mostrava aqui o nosso Pedro Torre. Exato. Né? Só porque a gente falava do Vidal, né, repórter. Paulo? Porque o Pedro está no Maracanã e ele fala, Everton Ribeiro, sobre a reação de Vidal ao saber que não entraria em campo. Abre aspas pro Everton Ribeiro. Não era o melhor momento. Isso vai ser conversado internamente. Momento para reagir daquele jeito. É maior do que o Flamengo. E que a impressão do Pedro, nosso repórter lá, é que a atitude não pegou bem internamente. Então, só para trazer, porque o Pedro... O Everton Ribeiro é um líder do grupo. Exato. É um cara que tem tamanho e o que ele fala tem importância. História no clube. E acho que a avaliação do Everton Ribeiro é totalmente correta. Aliás, não era o momento de fazer nada do que o Vidal fez. É bom que se diga. Porque essa... Com a camisa do Flamengo. Essa fala é inacreditável, né? Na internet, ao vivo, ele sabia que isso ia repercutir. O Vidal não é burro. É um cara que, tradicionalmente, historicamente, fala o que lhe passa pela cabeça. Não é só agora, né? Ele se ofereceu ao Flamengo algumas vezes antes de ser contratado pelo Flamengo. Portanto, a gente sabe que o se oferecer do Vidal tem um valor, quer dizer, pode acontecer como aconteceu com o Flamengo, e aí ele, vestindo a camisa do Flamengo, que é um time que vai jogar a Libertadores, diz que se o Colo-Colo quiser ganhar a Libertadores, pode vir buscá-lo. E tirá-lo daqui. Sem noção, hein? É absolutamente sem noção a fala, e depois de uma fala como essa, o Vidal tinha que ficar quietinho no banco de reservas no momento em que ele não é escolhido para entrar. Quer dizer, é completamente compreensível que o Vitor Pereira, que obviamente sabe do que aconteceu, porque ninguém acredita e seria um absurdo do tamanho do mundo o Vitor Pereira não saber
desse episódio, não saber que isso aconteceu hoje. É claro que ele sabe, mas acho que disse que não sabe para evitar responder mais diretamente. Tudo bem também, sobre o né? assunto. Acho que sim. Sim. Acabou de acontecer. Mas o Vidal acho que... é um... Mas assim, o erro aí tá todo com o Vidal, né? Embora a gente possa até dizer que o Vitor Pereira responder que não sabe, não faz sentido nenhum, ele tem a obrigação de saber, mas acho que é uma estratégia para não responder. O absurdo todo aí está nos comportamentos, nas duas atitudes do Arturo Vidal. O Vidal é um problema para o Flamengo hoje, porque o Vidal joga um futebol para incomodar a titularidade de alguém? Não. Foi visto isso em algum momento? Não. Aliás, o Flamengo tem Marinho, Vidal e Cebolinha, jogadores que não estão conseguindo mudar jogos. Jogos, às vezes, mais simples do que esse que ele vai encontrar. E é um custo altíssimo. Há um custo muito alto de banco. Você pega o Vidal, o salário dele é estratosférico. Não veio aqui. Ele pode estar encerrando a carreira. Está fazendo favor. Mas no caso no Caixa, pinga um negócio de muito alto. Então, é um jogador que não está gerando dúvidas no treinador. Você acha que o Vitor Pereira é louco? Ter um jogador, ele detectou um problema no time, ele externou esse problema, não é só o treinador, todo mundo enxerga o problema sem a bola. Aí ele tem o Vidal, ele fala, não vou pôr. Se o Vidal está arrebentando, o Vidal joga, ele resolve o problema do Vitor Pereira. Até porque o melhor Vidal é melhor do que qualquer meio-campista que o Flamengo tenha. Não, mas é óbvio, não é o melhor Vidal. Ele seria titular do Flamengo hoje. Se ele estivesse jogando num nível superior, ele colocaria, por exemplo, o Gerson no banco. Jogaria com o Thiago e Vidal. Teria mais variações de sistema até, né? Não fazia isso com o Dorival e não faz agora. E não é por maldade, é porque o jogador não Tem uma consegue. coisa, professor, o Vidal sabe o tamanho que ele tem no Chile. O Vidal ali é uma lenda. Ele talvez seja, Birner, não sei se o Zamorano, não sei por causa das Copas Américas, talvez seja o maior Birner, jogador da esse história é o problema do país. Isso dá mais peso ao que o Jean E falou. por isso veio a equipe do Chile filmá-lo quando veio para cá, sabe? Esse é o problema de qualquer área, qualquer atividade humana, profissional. Nossa, no médico, engenheiro, o jogador de futebol. Você tem uma história, mas você não joga com a história. Sim. Você não dá para sentar aqui e ficar sentando e usar a história que ficou para trás. Você tem que sentar aqui e todo dia interagir com o que está rolando dentro do campo, com as coisas que estão aparecendo e você talvez não saiba e precisa saber. Essa é a nossa missão. Se a gente sentar aqui e falar, tem uma história e eu vou aqui falar qualquer coisa. Não dá para jogar com a história, o Vidal. O Vidal tem que jogar. Agora, se o tempo não permite mais, ele também precisa entender, no caso do jogador de futebol, isso é cruel, né? Chega um momento que a tua história é gigante, o teu desejo pode ser ainda enorme, mas a realidade eu acho que mais que entender a história e o seu momento, faltou a Vidal entender o que é o momento do Flamengo. O momento do Flamengo passa por um debate. E ele sabe, ele está acompanhando, ele vive. Ele sabe mais de bola, inclusive, que a gente. Pelo que viveu, pelo que é. Ele sabe que há um debate sobre o meio de campo do Flamengo, sobre a peça que foi perdida, sobre onde o Palmeiras dominou o jogo no sábado, sobre uma viagem de Mundial, sobre ele que não tem sido solução. Aí no meio de semana, às vésperas de viagem de Mundial, eu acho que os fatos se somam que o Jean traz. É a entrevista que ele dá, que ele sabe o barulho que faz, e a reação que ele tem. Porque a entrevista que ele dá, você pensa, mas como é que deve estar o Vidal internamente? Será que está tudo bem? Aí você soma com essa reação. E enquanto ele não vem dar a explicação, que temos que ouvi-lo, mas toda indicação que ele dá é que ele ignorou, para não usar outro termo, o que está acontecendo com o Flamengo nessa semana. E não adianta, tem um peso você perder uma final no sábado, uma viagem na quinta e um jogo nessa quarta-feira que eu acho que todo mundo deveria estar ali, porque por mais que seja, como é que você chama, o inútil confronto do estadual, entediante, é um jogo de futebol, é um jogo, tem um compromisso, tem uma live que está pautando ali a coisa, tem a sua reação em campo porque é um jogo oficial, não é um jogo treino ou amistoso. Então faltou mais que um entendimento do que é o Vidal jogador hoje, é o ambiente que ele está, onde ele está situado. É o que o Everton Ribeiro falou. E aí desrespeito. Eu acho que a fala do Everton Ribeiro é importante. Era hora de pensar no clube e ainda mais porque, vamos repetir, ele é um dos maiores jogadores da história do Chile. O Colo-Colo é o time com a torcida mais fanática do Chile. É o único time chileno que tem título de Libertadores 1. É o único. Os chilenos não ganharam Libertadores fora o título do Colo-Colo. E ele falar isso para a torcida do Colo-Colo agora, carente, que
Colo-Colo não tem chance de ganhar Libertadores, não sei se é um milagre. Nem com o Vidal. Nem com o Vidal. Não vai Falar um rolar, negócio desse agora, sabendo que chega ali enorme, É claro. se for... E sabendo que ele o não é ingênuo, acréscimo dele ao Colo-Colo, tecnicamente, mesmo nessas condições atuais, é muito mais relevante do que o acréscimo dele para o Flamengo. Você pode ler hoje, outra jogando coisa, né? dessa Para bola. ganhar Libertadores aqui, porque ele tá falando isso com a camisa do Flamengo. Acho que isso deixa a coisa um pouquinho pior. Né? Claro, Não devia ter esse é o dito. Você tá problema. ali. Você tá jogando é o escudo. Libertadores, né? Claro, aquilo tem é que ter- sagrado. Aí tem que ter um respeito, Oh. o negócio tem que ser diferente. Então, assim, se para ganhar Libertadores eu tenho que estar dentro de campo. Eu tô fora aqui, pode me levar aqui. É. Ó, campeonato. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Cenário novo aqui, né? Daqui a pouco a gente muda aqui atrás. O que acontece? Flamengo venceu, jogou bem, tirou bastante oportunidade aí, né? Mas só marcou um gol. Só que isso tudo fica meio escondido, né? O Flamengo venceu, gol de Pedro, assistência de Gabigol, né? Cada jogador tem 5 gols na temporada até o momento. E tudo, o resultado da partida não influenciava tanto. Óbvio, como a vitória, se mantendo a liderança do Carioca, os 3 pontos, é importante, Só que o mais importante é o Mundial, mas antes do Mundial teve essa polêmica do Vidal, né? Que é uma coisa, não, vou dizer assim, não legal. Não era o termo que eu queria utilizar, mas tudo bem. É um termo chato que o Vidal fez aí, né? Colo-Colo, se quiser ganhar Libertadores pode vir me buscar. Ele é o que? Eu acho, minha visão, eu assisti o vídeo, minha visão, eu acho que ele fez isso de brincadeira. Mas isso vai depender de quem tá assistindo, de qual interpretação aquela pessoa vai ter. Minha visão é que ele fez isso de brincadeira. Mas tudo bem, mesmo assim não era uma coisa boa, vamos dizer assim, né? Não era uma coisa legal de se fazer agora, né? Quer fazer isso? Faz durante o Carioca, depois da Recopa, sei lá o que, se quiser fazer. Quer fazer isso? Fez isso, pede rescisão amigável com o clube. Recebe um valor astronômico no Flamengo. Lá no Colo-Colo, talvez não receba nem metade disso, pela questão financeira, não só do país, mas como questão financeira do clube, principalmente. Então, ele falar essa declaração polêmica sobre o Colo-Colo, que é um clube do coração dele, não pegou legal, principalmente na torcida e dentro do elenco também, né? O Everton Ribeiro, como os comentaristas falaram aí, deram uma prensa nele aí. E aquilo, na véspera do Mundial, na véspera de embarcar, ele fala isso, é meio complicado, hein? Ele já não tá rendendo em campo. Antes dele chegar, muitas pessoas já diziam que ele viria para se aposentar. E com o intuito, após um ano, não apresentar bom futebol. Saiu o João Gomes, chegou o Gerson, continua na reserva. Quando entra, não joga bem. No último jogo entrou, errou passo pra caramba, sei lá o que. Então aquilo. Vidal, título lá no Flamengo, esquece. Principalmente pela sua idade. E aquilo, Vidal? Eu acho que tua era no Flamengo está se aproximando do fim. Minha visão. Mas é isso aí, Vidal. Eu sei que ele não vai assistir isso aqui mesmo, mas tudo bem. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Agora vamos embarcar pro Mundial, né? E se preparar, o Flamengo se preparar lá treinando para encarar o Al Hilal, né? Ou o Wydad Casablanca, para a gente chegar a esse jogo, ganhar e chegar numa possível final, né? Mas é isso aí, nação, tamo junto. Eu quase acertei o palpite, né? Meu palpite era 2-0. Cheguei perto. Mas é isso aí, tamo junto, é nóis. E deixa o seu like. Eu estou indo embora. Até o próximo vídeo. Valeu!